Jesus. Todos acharam, irmãos? Amém. Mateus capítulo 22, versículo 14, nos diz assim a palavra do Senhor: porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Amém, irmãos? Amém. Senhor nosso Deus, Pai soberano e amado, em nome de Jesus Cristo, Pai, a Tua palavra, Senhor, a Tua semente de amor, de graça, está lançada, Pai. Ó Deus, o Seu Evangelho, Senhor, que é o Teu poder para a nossa salvação, foi semeado agora no coração do Teu povo. Que Ele produza, Senhor, ó Deus, nos Teus filhos, a boa semente, Senhor, o bom fruto, Pai. E que em nome de Jesus Cristo, nós possamos ser alcançados, Pai, para vivermos junto a Ti na eternidade, no reino dos céus, em nome de Jesus Cristo, amém, e glória a Deus. Podem se assentar, fiquem à vontade em seus lugares. Eu gostaria que a partir desse momento, se fosse possível, você não se levantasse mais, você focasse nessa palavra, você prestasse atenção na palavra do Senhor, no que o Senhor tem a dizer para você. Como temos aprendido, e eu creio que tem outras pessoas aqui que também estão participando lá, nós temos visto falar muito sobre oportunidade. E a oportunidade é coisa que acontece em um instante, e nós precisamos aproveitá-la. Às vezes em uma distração, às vezes em um momento que você olha para o outro lado, você perde uma oportunidade de Deus para a sua vida, você perde uma palavra que será importante para a sua salvação, para o seu reino. Então não se permita distrair, não se permita deixar a sua mente te levar para outro lugar agora que não seja o ouvir a palavra de Deus. Amém, igreja? Eu quero frisar aqui duas palavras nesse versículo: a palavra chamados e a palavra escolhidos. A palavra chamado, ela significa convidado. Também chamado significa você ser buscado para algum lugar. No nosso caso, chamados para o reino de Deus, convidados para o reino de Deus, convidados para a presença do Senhor Jesus. Então nós sermos chamados, quando a palavra diz, muitos são os chamados, muitos são os convidados a participarem do reino de Deus. Mas quando a palavra diz escolhidos, ela está dizendo eleito, separado. No caso aqui desta palavra, eleito, separado para a salvação em Cristo. Uma palavra está te convidando, a outra está te elegendo. Então, apesar de parecerem duas palavras iguais, são duas palavras que no contexto aqui da palavra de Deus tem uma diferença muito grande entre as duas. Nós podemos ver muitas pessoas chamadas por Deus, muitas pessoas que caminham na presença de Deus, muitas pessoas que passam anos e anos frequentando a igreja, ouvindo a palavra, às vezes até pregando a palavra, testemunhando de Deus. Mas dessas muitas pessoas, nós vemos dentre elas muitas que não serão escolhidas por Deus, pelo fato de não cumprirem aquilo que Deus determina aos escolhidos. Eu quero ler um texto que está em Êxodo, capítulo 3, versículo 14, onde diz a palavra do Senhor no contexto da vida de Moisés, no contexto do chamado de Moisés para salvar o povo de Israel.
E diz assim a palavra do Senhor: e disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. E ele disse: assim dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. No contexto aqui, irmãos, desta passagem, Moisés foi chamado por Deus para ir até o Egito, tirar o povo de Israel da escravidão e levá-los a uma terra que manava leite e mel. E Moisés, diante de Deus, ele se coloca: mas Deus, eu não tenho condições. Deus, como esse povo vai me ouvir? Como esse povo vai me seguir? Como esse povo vai fazer o que eu vou direcioná-los a fazer? E Deus diz a Moisés, quando Moisés pergunta: quem eu digo a eles que me enviou para liderá-los, para guiá-los até a terra prometida? E Deus diz assim a Moisés: diga que o eu sou te enviou. Glória a Deus. Irmãos, o que eu quero trazer aqui nesta palavra? Que Deus envia pessoas para guiar o povo de Deus em direção à terra prometida. Foi assim nos tempos de Moisés e é assim até hoje. Então eu quero te dizer nesta noite: o eu sou me enviou para guiar o meu rebanho, para guiar as ovelhas do Senhor, que Ele me confiou ao caminho da salvação, ao caminho da Jerusalém celestial. Estou aqui neste momento, eu e a pastora, como pastores do ministério, caminhando para o alvo, exercendo um chamado de Deus, com a mesma autoridade, com o mesmo empenho, com a mesma missão que Moisés foi chamado para tirar aquele povo do cativeiro e levá-los à terra prometida. O que faz um chamado ser um escolhido? Como primeiro ponto, nós podemos colocar a obediência a Deus. Mas é uma obediência, irmãos, que não é a hora que você quer, é a hora que Deus quer. Nós podemos ver na Bíblia todas as pessoas aqui relacionadas que nós sabemos que seguiram o caminho do Senhor de forma fiel e verdadeira. Eles foram obedientes a Deus quando Deus os chamou. Abraão, sai da tua terra, larga a tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Não, Senhor, não vou não, porque amanhã é aniversário do meu pai e eu quero celebrar o aniversário dele. Alguém viu isso na Bíblia? Não vou não, porque semana que vem eu tenho que fazer uma viagem. Quando eu voltar dessa viagem aí, eu vou lá para onde o Senhor me mandar. Não. A obediência irrestrita e incondicional às ordenanças de Deus, aos mandamentos de Deus, vai fazer a diferença entre você ser um chamado ou você ser um escolhido. A obediência, irmãos, ela desenvolve a fé. E a fé, ela desbloqueia, ela põe em ação as maravilhas de Deus na nossa vida. A obediência na vida de um cristão, ela não pode ser opção. Ela não pode ser opção. Ela tem que ser todos os dias o principal. Porque quando você tem obediência a Deus, em tudo você vai priorizar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas.
como diz em Mateus 6,33. O escolhido do Senhor, ele não questiona uma ordem de Deus. O escolhido do Senhor, ele não recusa um chamado de Deus. Nós vemos na passagem lá de Mateus, aqui nós lemos só um versículo, mas esta passagem está se referindo à passagem do convite que um rei, no caso Deus, manda fazer aos seus conhecidos para irem até as bodas do seu filho. E aquelas pessoas se recusam a ir. E o rei manda os seus servos saírem e convidar novamente aquelas pessoas. E os servos vão, e alguns servos foram até mortos pelos convidados que não aceitaram o convite do Senhor e não quiseram ir. Então o Senhor manda que saia e convide a todos quando forem encontrando, se referindo aqui ao chamado aos judeus que recusaram o chamado a Cristo, e aí Deus abre o chamado a todos os povos, a todas as nações. E a palavra diz que aquelas pessoas vão, mas entre eles o dono da festa chega e identifica um que estava mal vestido. Entre os chamados existem pessoas que não serão escolhidas, e isso, irmãos, é ponto de atenção para nós, porque entre nós que estamos aqui, chamados a virmos à casa do Senhor, a ouvirmos a palavra do Senhor, entre nós podem haver pessoas que não serão escolhidas. E nós precisamos agir de forma a estarmos entre os poucos, os escolhidos. A palavra diz lá em Mateus que o dono da festa chega até aquele homem e diz a ele: isso é vestes que se apresente em uma festa? E eu pergunto à igreja esta noite: que vestes você tem se apresentado diante de Deus? Não as vestes exteriores, porque as vestes exteriores nós colocamos, temos o costume de sempre colocarmos o melhor que temos para vir à casa do Senhor. Eu estou dizendo das vestes espirituais, as vestes interiores, como estamos vestidos, como estão as nossas vestes, estão puras, estão brancas ou estão imundas do pecado, cheias de condenação? Porque, irmãos, nós, humanos, não vemos por dentro do outro, mas Deus tudo enxerga. E Deus neste momento está olhando para cada um de nós e vendo, estão bem vestidos por fora, mas Deus sabe cada um de nós aqui neste lugar, e os que estão nos ouvindo em casa, como se encontram por dentro. A respeito disso, Jesus Cristo chamou de sepulcro caiado. Por fora, bonitinho, limpo, pintado, mas por dentro, podridão, ossos secos, morte. Muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. Sobre sermos escolhidos, ser um escolhido requer algo mais do que ser chamado. Requer uma vida apropriada, requer compromisso, requer disposição, requer preparo, entrega irrestrita e incondicional à vontade de Deus. Se formos acomodados, irmãos, não seremos escolhidos.
Porque se formos acomodados, a nossa carne está vencendo o espírito. E o carnal, ele jamais será escolhido para viver num lugar celestial, onde a carne não cabe. O que faria um carnal no céu? Se ele pudesse entrar, né? Porque ele nem pode. Mas se ele conseguisse entrar no céu, o que faria um homem carnal no céu? Ficaria completamente fora do ambiente, fora de sintonia com tudo. Sermos escolhidos requer uma vida apropriada em todos os lugares onde estivermos, em todos os lugares onde formos, em tudo que formos fazer. Requer uma vida de busca da santidade. Quem aqui sabe como buscar a santidade em Deus? Pense aí no seu interior. Você sabe como buscar a santidade em Deus? O eu sou, e aqui vai um puxãozinho de orelha. O eu sou me colocou aqui, e me colocou para dar estudos para a igreja, não para que eu tenha audiência, não para que eu tenha curtidas, porque nem botão de curtida não tem lá, não para que eu tenha compartilhamento, porque lá não tem como compartilhar, mas para que a igreja que eu pastoreio seja escolhida e não apenas chamada. Você tem ouvido a voz do seu pastor? Você tem sido obediente à voz do seu pastor que tem te chamado para estudo, para oração, para ouvir a palavra do Senhor, para estar buscando? Ou você tem achado o seu pastor chato, quando ele diz a você: meu irmão, minha irmã, é necessário você estar na presença do Senhor, é necessário você buscar a presença do Senhor. Se fazemos isso, irmãos, é porque queremos que cada um de vocês sejam escolhidos de Deus. Se não nos importássemos, deixaríamos ser chamados. Encontra-se muitos por aí que, se a igreja estiver cheia, para ele está bom, não importa se está salvo ou se não está. Eu prefiro a igreja com 10 salvos do que com 800 perdidos. Porque o chamado de Deus para a vida de um pastor não é subir no altar e pregar a palavra. O chamado de Deus para a vida de um pastor não é ficar dando estudo. O chamado de Deus para a vida de um pastor é cuidar. Essas outras coisas vêm depois do cuidado, como acessórios do cuidado. Mas pregador se acha aos montes para subir aqui e trazer a palavra 1 milhão de vezes melhor do que eu. Pessoas que têm muito mais conhecimento da palavra, pessoas que têm muito mais domínio da oratória para chegar aqui e trazer a palavra. Mas Deus nos levantou como pastores para cuidar, preocupar, ligar sim, insistir sim, porque esse foi o chamado que Deus nos deu, para conscientizar cada uma das nossas ovelhas o quão importante é caminharmos dia a dia na presença do Senhor, para sermos escolhidos. Eu creio que para um pastor que se preocupa com o seu rebanho, deve ser muito triste um dia chegar lá no céu e ver que suas ovelhas não estão lá. Imagino o quão triste deve ser na vida dele, o quão triste vai ser. Não sei se a gente vai ter esse entendimento lá, né? Mas se tiver, creio que será muito triste. Nós precisamos, irmãos, para sermos escolhidos, ter disposição, porque a nossa carne, ela quer nos impedir a todo momento de nos achegarmos a Deus.
A hora que você vai sair da sua casa, caminhar até aqui na igreja para ficar sentado aqui, a sua carne quer que você desista, a sua carne quer que você deite no sofá, ligue a televisão, fique lá de boa na frente do ventilador. Se nós não tivermos esforço, se nós não tivermos empenho, disposição para sermos escolhidos, nós seremos apenas chamados. Irmãos, vocês estão entendendo que o chamado e o escolhido estão no mesmo lugar? A igreja está entendendo? E a igreja está entendendo que para ser um escolhido, precisa ter uma atitude, ou várias atitudes. Precisa ter preparo. Eu não canso de falar isso aqui. Se você não tem preparo, como você vai seguir a Jesus Cristo? Se você não tem preparo, como você vai seguir o que Deus quer que você siga? Quem aqui dirige? Levanta a mão aí quem dirige. Todo mundo que dirige. Você para no sinal de trânsito por quê? Quando o sinal está vermelho? Porque você quer? Você é obrigado, não é? Mas onde você sabe que você é obrigado, Pedro? Como é que você sabe que você tem que parar no sinal vermelho? Porque a lei diz. Então você para porque a lei diz. Se você nunca tivesse ouvido falar numa lei sobre o sinal de trânsito e você fosse de carro, você ia parar nele vermelho? Não, né? Se você não conhece a lei, se você não sabe que você tem que parar no sinal vermelho, você não para no sinal vermelho. A lei para nós está aqui, irmãos. E ela não deixou de existir em momento algum. Ela não foi abolida em momento algum. E se você não conhece essa lei, você não sabe aonde você tem que parar e aonde você pode andar. E às vezes você está aí achando, como diz a juventude, que você está bonito na fita, né? Já passou isso? Estou desatualizado aí? Me digam os jovens aí. Bonito na fita já ficou para trás, né? Não, ainda está valendo? Então tá bom. Então, se o bonito na fita ainda está valendo, você vai estar achando que está bonitinho na fita. Por quê? Porque eu não faço mal a ninguém, eu vou no culto, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço caridade, eu leio de vez em quando a palavra do Senhor, eu escuto um culto na internet, eu faço isso, eu canto louvores, isso, aquilo, e de repente a hora que você é pego em uma parte, em uma lei da palavra de Deus que você não conhece, você vai para o caminho errado, e aí já era. Nós só podemos obedecer à lei que nós conhecemos. É impossível obedecermos uma lei que não conhecemos. No direito existe até uma situação em que uma pessoa pode ser absolvida de um crime por ela não ter conhecimento da lei. Mas aqui o Senhor colocou a lei para nós, o Senhor ministra a lei todos os dias, o Senhor nos chama para ouvirmos a lei todos os dias, e Ele não vai aceitar que você chegue lá e fale assim: Senhor, eu não sabia disso. Porque Ele vai te dizer assim: quantas chances eu te dei de você saber? Quantas vezes você recebeu um chamado, um link para você estudar a palavra do Senhor, para você saber sobre a lei do Senhor, e você preferiu fazer outra coisa que para você é mais prioridade do que estar buscando a presença do Senhor, e você não aprendeu a lei.
Irmãos, Deus não quer que você deixe nada das suas obrigações de lado. Nada. Mas Ele quer que você priorize as coisas dele. Eu dizia ontem no culto lá em Carmo da Mata a respeito de priorizar as coisas de Deus. Às vezes deixamos o que é de Deus para mais tarde, para depois, e o dia passa e acaba e não fazemos, porque achamos que temos muita coisa para fazer no dia. Mas observe uma coisa, observe isso durante essa semana, e depois quem quiser me fale. O dia que você esquecer de priorizar as coisas de Deus, você vai ter 1 milhão de coisas para fazer, e você vai correr o dia inteiro para fazer aquilo. Você vai chegar no final do dia, você vai estar exausto, e você não vai ter feito tudo. No dia que você priorizar a Deus, que você começar o seu dia lendo a palavra do Senhor, orando ao Senhor, buscando a presença do Senhor, você vai ter 1 milhão de coisas para fazer. Você vai fazer as 1 milhão de coisas que você tem para fazer. Vai chegar no seu final de dia descansado, ainda vai poder assentar com a sua família no sofá e poder curti-los um pouquinho. Eu garanto isso para vocês. Testem isso essa semana. Porque Deus é dono do tempo, e quando nós priorizamos o nosso tempo a Ele, Ele faz o nosso tempo render. O que nós precisamos aprender é sermos servos aprovados, servos que priorizam a palavra e a vontade do Senhor, para que nós possamos ser escolhidos. O Evangelho de João, capítulo 15, nos versículos 1 e 2, a palavra vai dizer assim: eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele tira, e todo ramo que carrega fruto, ele limpa, para que possa trazer mais fruto. Irmãos, vocês já prestaram atenção nessa palavra? Todo ramo em mim. Então aqui está dizendo que todos os ramos estão em Cristo. Não está falando aqui de ramo que está em Cristo e ramo que está fora de Cristo, no mundo. Está dizendo dos ramos que estão em Cristo, que estão conectados nele. Vamos chamar aqui dos ramos chamados. Todos os ramos chamados. Os que não dão fruto, ele tira. Está vendo como não nos é suficiente estarmos na presença do Senhor? Nos é necessário algo mais? E aqui diz o algo mais: e todo ramo que carrega fruto, ele limpa. Não quer dizer que vai ter vida fácil. Ele limpa, vai lá, poda, né? Mas não arranca, não corta, mas ele poda para que continue crescendo, para que possa trazer mais frutos. Você quer saber se você é chamado ou se você é escolhido? Olhe para os frutos que você tem produzido, não para o mundo, não para a conta bancária, não frutos que você tem produzido para o seu trabalho, para o seu patrão, mas frutos que você tem produzido para Deus. Se você não achar frutos que você tem produzido para Deus, você está entre os ramos que a palavra diz que Ele tira. Mas a notícia boa, Deus está te dando essa mensagem hoje, para você ter tempo de mudar a sua vida, para você ter tempo de produzir os frutos, para você ter tempo de mudar a sua atitude, para você ter tempo de aprender que quando você recebe um chamado, este chamado é importante para que você seja escolhido. Hoje Deus está te chamando para ser escolhido, não apenas chamado.
produza frutos. Porque se você não produzir frutos para o reino de Deus, você será ramo cortado. Deus está falando no seu coração. O Espírito Santo está falando no seu coração. Se você tem produzido fruto ou não. Você sabe, porque o Espírito da verdade, Ele traz aos nossos corações. Ele não nos deixa na dúvida. As coisas de Deus não tem dúvida. As coisas de Deus são claras. Sim é sim, não é não. Os escolhidos serão aqueles chamados por Deus, que aproveitarem cada oportunidade que o Senhor colocar na vida deles. Irmãos, oportunidade é assim, ó. Ah, não vem e fica, não. Os antigos dizem cavalo arriado, né? Cavalo arriado não passa toda hora, não. Quantas vezes você já viu passando um cavalo na rua sem arreio? Aos montes, né? Mas quantas vezes você já viu passar um cavalo arriado na rua sem ninguém montado nele? Pronto para você chegar lá, montar e seguir sua caminhada. Você não vê toda hora. Então a oportunidade de Deus, ela é para ser aproveitada no momento exato que Deus te dá. Se você falar assim, eu vou pegar essa oportunidade, mas vou colocar ali, porque agora eu estou com tempo, e eu estou sem tempo, e a hora que eu tiver um tempinho eu vou lá e pego aquela oportunidade de novo, e aí eu aplico ela na minha vida, a hora que você for aplicar, ela já não está tendo mais valia com Deus. Não perca a chance que o Senhor tem te dado. Não perca a oportunidade que o Senhor tem te dado. O Senhor quer que você seja um escolhido. O Senhor quer que você coloque a sua vida na presença dEle. O Senhor quer que você caminhe junto a Ele. O Senhor quer que você conheça a Ele, para que você não seja enganado. Quem crê na palavra de Deus? Amém. Quem crê que nos últimos tempos haverão falsos profetas? Vocês sabem para que os falsos profetas vão estar nas igrejas pregando a palavra de Deus? Para desviar o povo de Deus de ser escolhido. Como vocês sabem se o que eu estou dizendo aqui é verdade ou se é mentira? Se você tiver conhecimento da palavra. Se eu chegar aqui e falar coisas absurdas e você não tiver o conhecimento da palavra, você aceita aquilo para a sua vida e você passa a seguir aquilo. Ah, o pastor me falou, vou seguir. Irmãos, eu tive testemunho. Quem aqui já ouviu falar no fruto do Espírito Santo? Todos já ouviram falar? Vocês sabem que um item integrante do fruto do Espírito Santo é a paciência? Vocês sabem disso? A paciência faz parte do fruto do Espírito. Eu já tive testemunho de igreja, pastor pregando que as ovelhas não devem pedir a Deus paciência, porque se você pede a Deus paciência, você está pedindo a Deus para você suportar e viver todos os seus problemas para o resto da sua vida, porque você vai ter paciência para poder estar ali com aqueles problemas no seu dia a dia. E aí, irmãos, quem não conhece o básico da palavra de Deus, quer saber o que é o fruto do Espírito e o que são os frutos da carne, passa a orar pedindo a Deus que não dê paciência, está pedindo a Deus que não tenha o fruto do Espírito. Igual a vez lá em Belo Horizonte, né, pastor?
uma menina, na igreja que a gente congregava, uma irmã chegou, entrou no banheiro feminino, e uma menina, uma jovem, uma adolescente estava lá, orando a Deus, pedindo a Deus que desse enfermidade a ela. E aquela pessoa perguntou: por que você está orando isso? Porque eu achei essa palavra bonita e eu estou pedindo a Deus para me dar. Falta de conhecimento, falta de entendimento leva a isso. Irmãos, imagina se o diabo pega aquilo e lança a enfermidade na vida daquela menina. Por não saber o que é enfermidade, a gente imagina que era muito novinha, né? Eu não lembro que idade que tinha, mas a gente imagina que era muito nova. Falta de conhecimento. E às vezes, na maioria das vezes, aliás, somos pegos por falta de conhecimento no fundamental, no que todo cristão deveria saber, no que todo cristão deveria conhecer da palavra de Deus. Paciência é fruto do Espírito. E quantas pessoas estão sendo ministradas, estão sendo aconselhadas a não pedirem paciência a Deus. Não perca a chance que Deus está te dando. Não perca o alerta que Deus está trazendo para você hoje, para você ser um escolhido. Eu creio que as coisas que o Senhor tem nos dado nestes últimos tempos são os últimos avisos que nós estamos tendo. Eu creio, com tudo que aconteceu nesse ano, que Jesus Cristo está bem próximo de voltar. E se você dizer: mas ainda tem muita coisa para acontecer, Deus pode fazer acontecer tudo hoje à noite, tudo que Ele quiser. E Jesus Cristo volta amanhã de manhã. E se nós não estivermos entre os escolhidos, nós seremos ramos secos lançados no fogo, aonde a palavra diz que haverá choro e ranger de dentes. Mas o lugar dos filhos de Deus é na Jerusalém celestial. O lugar dos filhos de Deus é para passar a eternidade ao lado de Deus, de Jesus Cristo, do Espírito Santo, na morada celestial no reino de Deus. Não se permita ser enganado por não conhecer a palavra de Deus. Se coloque de pé no seu lugar. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Eu quero que nesse momento você feche os seus olhos. E eu quero que neste momento você ore a Deus em cima desta palavra que foi ministrada, pedindo a Deus que te traga entendimento, que te traga discernimento, que te traga obediência, que te traga compromisso, que te traga o que for preciso trazer na sua vida, e que tire de você o que for preciso tirar, para que você possa ser um escolhido. Eu vou colocar um louvor aqui agora. Você vai fechar os seus olhos e você vai orar. Não vai se preocupar com nada neste momento, somente com a sua oração com Deus. Oh Deus, aleluia. Em nome de Jesus Cristo, receba o Senhor, ó Deus, a oração do teu povo. Em nome de Jesus, Pai, receba o Senhor, ó Deus, Pai, o clamor do teu povo, para que possa o Senhor, ó Pai, ser escolhido, Senhor, ó Deus, na tua presença. Ó Deus, derrama a unção, Senhor. Jesus
Aleluia, Senhor. Santo é teu nome, Pai. Aplauda